O sol nasce sobre o Brasil. A luz dourada ilumina as praias extensas, sobe pelas serras verdes e reflete no orvalho das matas, revelando a beleza de uma nação que nasceu sob o signo da cruz. Mas, enquanto o dia clareia, algo no ambiente espiritual parece pesado, como o ar denso antes de uma tempestade de verão. Ao longe, o som da vida cotidiana começa a despertar, os ônibus lotados, o barulho das cidades, o ritmo acelerado de um povo que luta pelo pão. Em primeiro plano, porém, a cena é de silêncio e recolhimento. Vemos as mãos calejadas de uma jovem mulher segurando um terço de madeira simples, daqueles que trazem o cheiro de rosas, típico das lembranças de peregrinação. Seus dedos percorrem as contas com uma urgência silenciosa, buscando não apenas consolo, mas uma resposta para o que seus olhos interiores têm visto. A pergunta que paira no ar, invisível mas palpável, é inquietante e desafia a nossa sensação de segurança. Pode uma jovem brasileira, escondida na simplicidade do nosso interior, ter recebido um aviso do céu sobre um grande terremoto que abalará o solo brasileiro entre os anos de 2025 e 2026? Hoje, nós não estamos aqui para causar pânico ou para espalhar o medo infundado. O nosso propósito é muito diferente e muito mais profundo. Estamos aqui para escutar o que pode ser um sopro do Espírito, para discernir com maturidade e para orar com fervor. Antes de darmos qualquer passo adiante nesta jornada, é absolutamente necessário fazer um esclarecimento importante para que nossos corações estejam em paz e em conformidade com a nossa fé. Tudo o que será partilhado aqui, todas as mensagens, visões e sinais, pertencem ao que a Igreja Católica chama de revelações particulares. A Igreja, em sua sabedoria milenar, nos ensina que nenhum fiel é obrigado a acreditar nessas revelações, mesmo quando elas são aprovadas. O que a Igreja nos pede é prudência, um espírito de discernimento e, acima de tudo, uma fidelidade inabalável à Sagrada Escritura, à tradição dos apóstolos e ao magistério. Este relato que você vai ouvir é uma reflexão espiritual, um convite urgente à conversão pessoal e comunitária. Não se trata de uma afirmação dogmática de datas, nem de uma previsão meteorológica ou geológica indiscutível. É um chamado para olhar para o céu e para dentro de nós mesmos. Hoje, convidamos você a conhecer a história e os alertas que envolvem uma jovem mística brasileira cuja identidade preservamos por obediência e discrição, mas cuja mensagem ecoa a espiritualidade de um lugar distante chamado Medjugorje. Com serenidade e muito respeito, vamos abordar o tema central que ela diz ter recebido da Rainha da Paz. Uma purificação física e espiritual anunciada para o Brasil, ligada diretamente ao modo como temos tratado a sacralidade da vida e a pureza das nossas famílias. Não vamos entrar em brigas políticas, não vamos citar partidos e não vamos nos perder em discussões que não levam a nada. O que nos interessa aqui é a alma do Brasil. O que Deus espera desta nação que nasceu com o nome de Terra de Santa Cruz? Como podemos responder com uma fé viva e como podemos nos refugiar no Imaculado Coração de Maria? A promessa divina ecoa através dos tempos dizendo que se o povo se humilhar e orar, Deus ouvirá do céu e sarará a sua terra. Com essa esperança pulsando no peito, convido você a se preparar. Respire fundo, deixe de lado as distrações do celular, pegue o seu terço e peça ao Espírito Santo que nos dê a luz para entender e a coragem para mudar de vida. Nós vamos caminhar agora, passo a passo, por essa narrativa. Primeiro, vamos entender quem é essa jovem brasileira e qual é a natureza do seu dom. Em seguida, olharemos para o pecado específico que tem sido apontado como a causa dessa tristeza divina e o cenário das leis no Brasil que preocupa o céu. Depois, tentaremos compreender em que consistiria esse grande terremoto e como ele se conecta com os segredos anunciados em Medjugorje e o futuro próximo. Vamos rever os sinais que a natureza já tem dado em nosso território e o contexto moral do nosso país. Meditaremos sobre as razões espirituais que fazem com que este aviso seja tão urgente.
Conheceremos a missão atual dessa jovem junto aos sacerdotes e como o clero tem reagido. E, finalmente, terminaremos juntos, unidos em uma oração de esperança e entrega. Vamos juntos nesta caminhada. A luz que vemos iluminar o nosso país todas as manhãs não é apenas um fenômeno físico, é um convite diário de Deus. Nessa claridade, desenha-se a figura dessa jovem brasileira. Ela é pequena aos olhos do mundo, vive em uma cidade que não aparece nas manchetes dos grandes jornais, longe dos centros de poder de Brasília ou da agitação financeira de São Paulo. Ela nasceu em um dia dedicado a Nossa Senhora e desde muito pequena, como quem respira o ar sem perceber, começou a sentir a presença do sagrado de uma forma muito intensa. Ela não busca fama, não tem redes sociais abertas para se promover, não vende livros e não faz palestras lotadas. Ela é como uma vela acesa num quarto escuro, silenciosa, mas capaz de dissipar a escuridão ao seu redor. Hoje, ela tem pouco mais de 20 anos, mas carrega nos olhos uma profundidade de quem já viu a eternidade. Ela fala pouco, prefere o silêncio e reza muito, passando horas a fio com o terço na mão. No mundo interior dessa jovem, as visões e as locuções interiores acontecem com uma naturalidade que desarma qualquer cético. Não há gritos, não há transes assustadores, não há nada que chame a atenção de forma desordenada. Há apenas obediência e uma atenção total à voz, que ela diz ser da Mãe de Deus, a quem ela chama carinhosamente de Rainha da Paz, o mesmo título usado nas aparições de Medjugorje, na Bósnia e Herzegovina. Essa conexão espiritual com Medjugorje é a chave para entender o seu carisma. Mesmo sem nunca ter ido fisicamente até lá, ela vive a espiritualidade das 5 pedras que Nossa Senhora pede naquele lugar: a oração do rosário com o coração, a Eucaristia, a leitura da Bíblia, o jejum e a confissão mensal. A formação dessa menina foi simples, feita na catequese da paróquia do bairro, na missa de domingo com a família, nas novenas rezadas com as avós. Não há grandes estudos teológicos, não há diplomas universitários complexos, mas há uma sabedoria que vem do alto, aprendida na escola do joelho no chão. Houve um dia, porém, que mudou a direção da vida dela. Ainda na adolescência, durante um momento de oração profunda diante do Santíssimo Sacramento, ela sentiu um peso imenso na alma, uma tristeza que não era dela. Ela viu, com os olhos do Espírito, o mapa do Brasil. Mas o mapa não estava verde e amarelo como na bandeira. Ele estava cinza, coberto por uma névoa, e em vários pontos a terra parecia rachar. Foi nesse momento que ela ouviu no coração o convite para ser uma alma que repara, uma alma que se oferece para sofrer e orar pelo seu país. Ela, com a generosidade típica da juventude e com um amor ardente por Jesus, disse sim. Desde aquele dia, sua oração ganhou uma gravidade nova. Seu lar continua sendo um lugar simples, onde o café é passado na hora e a conversa na cozinha é sobre o dia a dia, mas no seu quarto, diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora, o destino espiritual da nação é colocado diante de Deus todos os dias. O que a distingue não é ter superpoderes, mas é a transparência com que ela deixa Deus agir na sua vida comum. Assim se desenha a identidade dela, uma filha de Maria, uma pequena brasileira que ama sua terra e que aceitou carregar um peso para aliviar os seus irmãos. Quando ela fala, não tenta impor sua verdade. Quando ela cala, o silêncio dela convida a gente a pensar na própria vida. Suas palavras não são para convencer pela lógica humana, mas para tocar aquela corda sensível da consciência que às vezes está adormecida. E quando essa corda vibra, ela toca na ferida aberta do nosso povo. Porque o que bate forte no coração dela não é a curiosidade de saber o que vai acontecer, amanhã se vai chover ou fazer sol, mas é um zelo, um ciúme santo pela vida, pela fidelidade a Deus e pela misericórdia que o Senhor quer derramar sobre o Brasil, essa terra que já foi chamada de Terra de Santa Cruz e que precisa reencontrar a sua vocação. Deste retrato interior, abre-se um caminho que não podemos ignorar.
Se o Senhor confia a ela luzes sobre o Brasil, Ele também mostra onde está o buraco, por onde a graça está escapando. À luz do carisma dela, torna-se impossível não olhar para a chaga que mais dói no coração de Jesus, discernir isso com verdade e caridade, e entender por que o céu nos pede, com tanta insistência, para vigiar e orar. Com o terço ainda apertado entre os dedos, vamos avançar para aquilo que ela aponta como a raiz do perigo e o momento da nossa decisão. A lâmpada discreta da alma dela, que iluminou o caminho da obediência, deixa ver também a ferida que grita por cura, a impureza e a violência contra a vida inocente. Ela não fala com raiva, ela aponta com humildade o que fere o coração de Deus, e faz isso com a linguagem simples que Nossa Senhora usa em Medjugorje. Ela explica que o Brasil está caminhando por uma estrada larga que leva à perdição, afastando-se dos mandamentos de Deus. Em suas visões, ela compreende, sem precisar de discursos políticos, que se o Brasil legalizar completamente o aborto e se a impureza continuar a destruir as famílias através das drogas e da promiscuidade, o país perderá a proteção especial que sempre teve. Não é uma ameaça de um Deus castigador, é a consequência natural de quem constrói a casa sobre a areia. Ela descreve que, quando uma nação que foi consagrada a Deus começa a criar leis contra os seus próprios filhos, contra os mais indefesos que estão no ventre materno, a terra mesma sente o peso desse pecado. O sangue inocente clama aos céus, e a natureza, que obedece a Deus, reage à desordem humana. O panorama que se abre diante dos nossos olhos é sério. Vemos todos os dias nos jornais as tentativas de mudar as leis, de introduzir pautas que destroem a família, de normalizar o que é pecado. O Supremo Tribunal e o Congresso discutem temas que tocam na fibra moral da nossa gente. Há uma pressão internacional, há muito dinheiro envolvido para mudar a mentalidade do brasileiro, que é naturalmente cristão e a favor da vida. Mas não está tudo perdido. Ainda há muita gente rezando, ainda há muitas paróquias cheias, ainda há o povo simples que resiste a essas ideologias. Tudo depende da clareza com que cada um de nós vai responder agora. Sobre o tempo, a advertência permanece aberta, mas o relógio parece correr mais rápido. Não existe uma data marcada no calendário como um dia de festa, mas existe um período, uma janela de tempo que ressoa nas orações dela. Os anos de 2025, 2026. Não se oferece um calendário para marcar as férias, pede-se discernimento para mudar de vida. São hipóteses para nos fazer orar mais, não para nos fazer estocar comida e vender medo. O Senhor olha para o nosso hoje. É hoje que temos que responder. Imagine o mapa do Brasil estendido sobre uma mesa de madeira. Em alguns estados, vemos uma luzinha firme de fé. Em outros, a luz pisca como uma lâmpada velha. E em alguns lugares, as sombras parecem avançar engolindo tudo. Sobre esse mapa, 3 atitudes deveriam arder como tochas na nossa consciência: orar, jejuar e confiar. Orar para que a misericórdia seja maior que a nossa miséria. Jejuar a pão e água como pede a Gospa em Medjugorje, para expulsar os demônios que dividem a nossa nação. E confiar, agindo com caridade, ajudando quem precisa, sendo honesto no trabalho, sendo fiel no casamento. Se a ferida foi mostrada, também se pede a sobriedade de olhar o que acontece quando um povo insiste em tapar os ouvidos para a voz de Deus. Não para ficarmos paralisados de terror, mas para nos convertermos e guardarmos o bem que ainda nos sustenta. Com essa sobriedade, vamos avançar pedindo luz para compreender o que poderia acontecer se o coração do Brasil não voltar para a sua fonte, que é a cruz de Cristo. Quando um povo fere a vida, a criação geme como em dores de parto. Não se anuncia um filme de Hollywood, mas uma correção fraterna e dura do Pai. A terra brasileira, conhecida por ser um berço esplêndido, livre das grandes catástrofes naturais que assolam outros países, poderia tremer. A advertência é clara e específica: um grande terremoto que não será apenas um susto passageiro, mas um abalo que será sentido em lugares onde nunca se imaginou que a terra pudesse se mover. Um estremecimento
que vai nos lembrar que não somos donos do chão que pisamos e que a nossa estabilidade geológica não é garantia de eternidade. Não se trata de alimentar o pânico, mas de compreender que a soberba humana racha quando Deus chama a gente de volta. Junto com o tremor de terra, as águas também falam. Tsunamis que podem desenhar primeiro um recuo assustador do mar nas nossas praias turísticas e depois um regresso desbordado das águas, invadindo as cidades litorâneas que muitas vezes são palco de festas que ofendem a Deus. Sinais. Nas costas brasileiras que convidam a elevar o olhar para além do horizonte do mar e a buscar o céu. E não é só a terra e o mar. O clima também responde. Chuvas torrenciais fora de época, secas extremas em lugares de fartura, ventos que derrubam o que foi construído com orgulho. Tudo isso como uma linguagem de Deus, uma cinza quaresmal caindo sobre os nossos ombros, chamando a converter o pó da nossa vaidade em oração sincera. No coração do Brasil, há uma preocupação especial. Há quem tenha visto em oração grandes capitais sofrendo, prédios balançando, o desespero de quem colocou a segurança no dinheiro e no concreto. A convergência dessas vozes místicas não é uma sentença final de um juiz implacável, é um grito de alerta de um pai que vê o filho correndo para o abismo. Ali, onde a vida urbana corre veloz, nos metrôs lotados, nos escritórios de vidro, o chamado é para firmar os alicerces invisíveis, a reconciliação com o irmão, a justiça com o empregado, o respeito pelo pequeno e pelo pobre, o culto verdadeiro a Deus e não aos ídolos do dinheiro e do prazer. A ordem dos fatos, tal como percebido, na oração dessa jovem, acrescenta uma nota de esperança e seriedade. A purificação viria como um aviso severo, mas necessário, não para destruir o Brasil, mas para acordar o gigante adormecido na fé. Como em Medjugorje, onde os segredos anunciam eventos que vão sacudir o mundo para trazer um tempo novo de paz. Aqui no Brasil esse evento seria parte desse grande plano. É a pedagogia divina. A correção é, no fundo, um remédio amargo para curar uma doença mortal e nos fazer voltar para casa. Em meio a esta cena grave, a Virgem Maria e a Rainha da Paz não se retira. Ela não foge quando a casa está pegando fogo. Pelo contrário, o manto dela não é uma promessa de que nada vai acontecer se continuarmos pecando, mas é um limite ao dano e uma porta aberta para a esperança. Se não fosse pela intercessão dela, pelas muitas ave-marias rezadas pelas avós e pelos grupos de terço dos homens, a ferida seria muito mais funda. Se ela estende a mão sobre o Brasil, é porque Deus ainda confia nesta nação e espera dos seus filhos brasileiros uma resposta de fé que faça jus ao nome de Terra de Santa Cruz. Não há datas garantidas. Já dissemos isso e repetimos. O céu não trabalha com a nossa agenda humana. O que é responsável da nossa parte é velar. E o que significa velar? Significa firmar a vida sacramental. Não adianta só ter a imagem da santa na estante. É preciso confessar-se com humildade, reconhecendo os erros sem dar desculpas. É preciso alimentar-se da Eucaristia, o pão vivo que desceu do céu, não como um costume social de domingo, mas como a necessidade de quem precisa comer para não morrer de fome espiritual. É preciso abençoar o lar com água benta, lembrando que somos batizados. É preciso acender a caridade em obras concretas. O Brasil é um país de muita desigualdade. Reparar a chaga do irmão que passa fome é também reparar o coração de Jesus. Preparar-se para 2025 ou 2026 não é acumular latas de comida no armário, nem construir bunkers subterrâneos. Preparar-se é multiplicar gestos de amor que mudam o clima moral da nossa cidade. Se a terra treme quando a vida é profanada, a terra também se acalma quando o coração do homem se dobra em obediência a Deus. Esta é a hora da lucidez. Não é hora de histeria. É hora de receber a correção como um chamado amoroso, de abraçar a esperança como nosso escudo e de tomar o rosário como a corda que nos amarra ao céu e não nos deixa cair no desespero. O caminho que se abre diante de nós não é uma linha de notícias trágicas no telejornal. É uma peregrinação rumo ao triunfo do Imaculado Coração.
Lembrando a mensagem de Medjugorje, sabemos que, por fim, o coração dela triunfará. E o Brasil tem um papel nisso. Para chegar a esse triunfo com o coração aceso, precisamos treinar a nossa alma. A proposta não é fazer coisas extraordinárias, mas viver o ordinário de forma extraordinária. Aprender a olhar para o lado e ver o irmão. Aprender a agradecer pelo sol e pela chuva. Aprender a reparar as ofensas feitas a Deus. Aprender a servir sem esperar aplausos. Pensado assim, cada dia que nos separa desses eventos previstos é uma oportunidade. Uma oportunidade de acender uma vela pela vida da nossa família que anda tão atacada. Outra vela pelos pobres que vemos nas esquinas. Outra pelos doentes nos hospitais públicos. Outra pela reconciliação entre irmãos que não se falam por causa de política. Outra pelos jovens que estão perdidos nas drogas e na falta de sentido. Outra pelos nossos governantes, para que tenham temor de Deus. Outra pelos sacerdotes, que são os alvos preferidos do inimigo. E uma, por fim, pelo nosso próprio coração endurecido, para que ele seja morada da vontade de Deus. Se a difusão dessa mensagem tem sido discreta, maior é a responsabilidade de quem a conhece agora. Não é para sair espalhando terror no grupo da família no WhatsApp, mas é para prender a chama da fé nas paróquias e nos lares. Oferecer formação sólida, convocar para a oração do terço em comum, que sustenta os fracos e fortalece os fortes. Nesta leitura espiritual, surge uma possibilidade que não deve ser tratada como um slogan de campanha, mas como um exame da alma nacional. Uma purificação necessária antes que seja tarde. Não como condenação eterna, mas como medicina amarga que salva a vida do paciente. Se o Brasil se endureceu, a visita da mãe pede espaço. E se o coração se abre, a correção se torna o parto de um Brasil novo, mais justo, mais fraterno, mais de Deus. Nada de fatalismos. A misericórdia de Deus é infinitamente maior que as nossas fraquezas e torpezas, mas ela exige a nossa resposta livre. A esperança cristã não nega a ferida, não finge que está tudo bem. Ela cura a ferida tocando nela com amor. A lâmpada que arde diante do sacrário em cada igreja do Brasil é talvez o sinal cotidiano mais profundo de que Deus está conosco. Enquanto isso, a realidade fora da igreja clama. Vemos a violência urbana, o tráfico de drogas dominando comunidades inteiras, a corrupção que parece não ter fim. As estatísticas viram nomes, os nomes viram cadeiras vazias na mesa de jantar. O narcotráfico estende seus tentáculos e asfixia a economia e a esperança. E, no entanto, sob este céu ferido do Cruzeiro do Sul, sobrevivem gestos que sustentam o país. Uma mãe que não desiste do filho viciado, um professor que permanece ensinando valores numa escola difícil, um policial que não se vende, um padre que visita seus fiéis na favela de madrugada. Diante dessa paisagem de contrastes, a resposta que o céu pede não é o grito de revolta, é a adoração silenciosa. Somos convocados à reparação eucarística, horas diante de Jesus hóstia, para devolver a Deus o amor que o pecado lhe rouba nas ruas. Silêncio que coloca a vida em ordem, joelhos dobrados que ensinam mais que 1000 livros. E aqui entra uma missão específica que foi confiada a essa jovem mística. Quando a conversão começa a abrir caminho, Deus confia tarefas precisas a quem ninguém dá valor. A essa menina foi pedido iniciar uma missão nova e oculta, servir aos sacerdotes brasileiros. Ela não caminha sozinha. Sua palavra pública é guardada pela obediência ao seu diretor espiritual. A missão tem um foco muito claro. Ela entra nas paróquias como quem entra num lugar sagrado e busca, antes de tudo, orar pela santificação dos padres. Ela não chega dando ordens, nem dizendo como o padre deve celebrar a missa. Ela chega com um gesto espiritual, oferecer seus jejuns e orações para cobrir o sacerdote com o manto de proteção de Nossa Senhora. Ela sabe, por revelação, que o demônio quer destruir o sacerdócio, porque destruindo o pastor, as ovelhas se dispersam. Ela oferece a sua vida para que o padre seja fiel, para que ele tenha força na tentação, para que ele não desanime diante da indiferença do povo.
Esse manto espiritual não é um amuleto mágico, é memória da vocação. Recorda ao padre a origem do seu chamado, que ele é um servo, que a ternura de Maria o corrige e o fortalece. A resposta de muitos padres, que souberam disso em segredo, tem sido de uma humildade comovente. Ao saberem que há uma pequena alma vítima rezando e sofrendo por eles, muitos abriram o coração. Em sacristias silenciosas, longe dos holofotes, vêem-se olhos cheios de lágrimas de homens consagrados que se sentem sustentados pela oração de uma desconhecida. O povo de Deus tem uma tarefa que não pode ser deixada para depois: sustentar seus pastores. O padre é um ser humano, sujeito a fraquezas, cansaço e solidão. Adotar na oração um sacerdote pelo nome é um dever de caridade. Oferecer por ele uma hora de adoração toda semana. Acompanhá-lo com o rosário. Fazer jejum por ele quando for possível. Defender o bom nome do padre, fechando a boca para a fofoca e a murmuração que destroem a comunidade. Escrever uma carta de agradecimento. Pedir a unidade da paróquia. A comunhão é um muro de proteção. A fofoca é uma brecha por onde o inimigo entra. A igreja avança quando o altar e o povo respiram no mesmo ritmo de santidade. Nessa sintonia, os ministros recebem ânimo e discernimento para guiar o rebanho nesses tempos difíceis. Os fiéis aprendem a escutar sem ansiedade e a agir sem estardalhaço. A mãe, rainha da paz, que protege e ensina, firma os laços para que nada se perca. Sob o seu manto, a intercessão se torna uma rede firme que segura quem está caindo. Que de cada lar brasileiro suba uma oração pelos consagrados e que de cada paróquia nasça uma rede de apoio limpo, discreto e perseverante. Assim, enquanto os ventos fortes sopram lá fora e a terra ameaça tremer, a barca da igreja encontra mãos que remam na mesma direção e corações dispostos a sustentar a esperança até o fim. Chega agora a hora de recolher o coração e tomar uma decisão com serenidade. Embora alguns situem a possibilidade desse grande abalo físico no Brasil entre 2025 e 2026, nós não caminhamos guiados por datas ou pelo medo do futuro. Nós caminhamos por fidelidade a Cristo. A chave de tudo não é o medo de morrer, é a conversão que abre a porta para a vida verdadeira. Com a Rainha da Paz como nossa mãe e mestra, o caminho se faz claro e iluminado. Velar para não ser pego de surpresa pelo pecado. Orar sem cessar, fazendo da vida uma oração. Reparar os danos causados pelo mal com o bem. Servir ao próximo como se servisse ao próprio Jesus. Se o Brasil escutar esse apelo, a correção que viria como castigo se torna remédio que cura. Se cada lar brasileiro responder a esse convite, a noite escura perde a sua força. Não negamos a gravidade do tempo em que vivemos. Os sinais estão aí para quem quiser ver. Mas nós escolhemos a grandeza da graça de Deus. À sombra do Altíssimo e tomados pela mão da Mãe Aparecida e da Rainha da Paz, elevamos o nosso olhar para que Cristo reine nas consciências dos brasileiros, nas nossas famílias tão atacadas e na vida pública tão conturbada. As decisões se tornam concretas quando a gente ama de verdade. Confissão frequente para limpar a alma. Comunhão com fome de santidade para fortalecer o espírito. Rosário diário, contemplando os mistérios de Cristo. Jejum a pão e água para domar as paixões e abrir espaço para a caridade. E obras de misericórdia que não admitem desculpas. Consolar quem chora, acompanhar os feridos pela violência, apoiar as mães que se sentem sozinhas, estender a mão aos jovens sem esperança, visitar os doentes e os presos. Ali onde o mal desfaz, as nossas obras refazem o tecido da nação. Este é o tempo dos pequenos passos perseverantes que mudam a atmosfera espiritual do Brasil. Vamos fazer um instante de silêncio agora, onde quer que você esteja. Desligue o barulho do mundo lá fora e entre no seu quarto interior. Vamos rezar juntos, num só coração e numa só alma. Ó Rainha da Paz, Senhora Aparecida, cobri o Brasil com o vosso manto sagrado e guiai esta terra de Santa Cruz de volta ao coração do vosso Filho Jesus. Sob o vosso amparo materno,
Que o medo se dissolva como neblina ao sol, que a fé se avive em cada coração brasileiro e que a paz verdadeira floresça em nossas cidades e campos. Protegei nossas famílias, santificai nossos sacerdotes e livrai-nos de todo o mal. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, se ela fez sentido para você, não aguarde apenas para si. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Escreva a sua intenção de oração nos comentários abaixo. E reze muito pelos nossos sacerdotes. Unidos na oração e no jejum, nós sustentamos a barca da igreja em comunhão. Nós avançamos com passo firme, sem medo, porque sabemos quem caminha conosco. Paz e bem. Por fim, o meu imaculado coração triunfará.